Uma notícia recente que tem deixado muitos brasileiros preocupados e tristes são os aviões que são enviados para o Brasil de volta com os deportados, imigrantes que não têm a chance de defesa e acabam tendo que voltar, principalmente para o estado de Minas Gerais, que é o estado que tem muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos, principalmente em Massachusetts. E a doutora Rafaela vai comentar um pouquinho nesse vídeo sobre o porquê que isso tem ocorrido, quais são as implicações, porque a gente sabe que as pessoas têm direito de defesa, têm direito de estar na frente de um juiz, de provar, de repente, que tem alguma ligação forte e que futuramente podem obter algum benefício, mas agora, infelizmente, estão ocorrendo essas deportações. O que isso dá para ser evitado, o que pode ser feito? Qual a sua opinião? Bom, Fabiano, realmente é uma questão triste, né? Porque essa atitude que o governo americano está tomando de fretar aviões para enviar brasileiros para o Brasil, tem a ver com a política do novo governo. Por quê? Essa política ela facilita a deportação do brasileiro que está aqui de forma ilegal. A legislação, ela proibia que o governo emitisse, né, o Itamaraty emitisse algum tipo de passaporte ou de documento de viagem sem a presença do brasileiro na embaixada ou no consulado pertinente, no consulado com a jurisdição para emitir esse documento, né? Mas agora esses brasileiros que estão indocumentados, eles estão sendo deportados somente com uma autorização de viagem. Eu não sei se alguém já viu esse documento, é uma folha onde o cônsul ou o embaixador assina, falando que aquela pessoa é brasileira e que ela pode ir para o território brasileiro. Porque para você ir para algum território, você tem que ter algum tipo de identificação, e para você ser recebido como brasileiro, você tem que ter um passaporte, né? Ou uma autorização de viagem. Desde 2006, o governo brasileiro tinha parado de receber brasileiros que fossem deportados em massa sem um documento de viagem adequado, que seria o passaporte. Né? Porque o governo, o Itamaraty, ele entendia que quando o brasileiro era deportado de forma rápida, né, ele poderia estar sofrendo algum tipo de dano ao direito de defesa dele. Por quê? Porque quando o processamento ele é mais rápido para retirada desse imigrante dos Estados Unidos para envio para o Brasil, com isso, com a rapidez, pode estar sofrendo tipo de problemas em relação à ampla defesa. De repente, a pessoa não tem um status imigratórios agora, mas pode ter uma defesa perante a corte, na qual ele demonstra que ele não tem ainda, mas ele pode ter. Ou ele pode, por exemplo, estar com medo de voltar para o Brasil, ou pode ter algum familiar que ele vai se qualificar para receber um benefício imigratório, ou ele se qualifica para uma outra defesa, como, por exemplo, a Lei dos 10 anos. Então, o governo brasileiro parou em 2006. Com a entrada do governo do Bolsonaro, né, que tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos, como há um programa do governo americano, né, do governo Trump, de deportação em massa, e pela população brasileira ser uma das populações maiores, né, na qual tem muitos brasileiros, né, uma população que tem muitas pessoas que não têm um documento, o governo brasileiro decidiu que iria receber esses imigrantes mesmo sem ter um passaporte. O que, assim, na minha concepção,
é um absurdo, porque se uma pessoa está indocumentada não significa que ela não tenha alguma defesa, não significa que ela não tenha que ter o direito de defesa. Então, eu não concordo com essa política, mas é o que nós estamos vendo. Cada vez que tem um voo fretado, são mais de 100 brasileiros que chegam no Brasil, né? E muitos reclamam de ter sido maltratados, de não ter recebido alimentação, de ter passado frio. Futuramente isso pode prejudicar, se essa pessoa quiser voltar para os Estados Unidos de uma forma legal, isso vai ter algum impacto ou ainda não é possível saber essa situação? É como você falou, cada situação é peculiar, então nós temos que investigar indivíduo por indivíduo, né? Mas, com certeza, pessoas que foram deportadas, a deportação tem consequências na vida de um imigrante, caso ele queira receber um benefício. Então, se essas pessoas foram deportadas, provavelmente, de repente, elas vão precisar de um perdão para conseguir voltar para os Estados Unidos, vão ter que ter algum tipo de parente que qualifique para esse perdão. É difícil responder, mas se eles foram deportados, sim, eles terão as consequências de qualquer pessoa que tenha sido deportada dos Estados Unidos. Independentemente de ter sido em grupo, né, em massa, como individualmente. Bom, então vocês viram o quanto é importante ter informações. Então, se você tem dúvidas, se você acha que pode acontecer algum problema, se você tem alguma pendência legal aqui nos Estados Unidos, é muito bom que você procure um advogado, que você se informe, que você precavenha problemas, né? Não deixa para depois, não deixa para ver o que vai acontecer. Se informe o quanto antes, porque isso vai garantir, né, com que você evite uma situação ou se prejudique. De repente você pode estar se prejudicando de algo que você está deixando para depois. Então, o Garreta Law e toda a equipe está aqui pronto para atender você, para esclarecer essas informações. A gente vai colocar todos os contatos aqui na tela. Você pode também curtir o Garreta Law no Facebook, nas redes sociais. Clicar aí no YouTube, assinar o canal. Sempre tem vídeos novos com informações dadas aqui pela doutora Rafaela. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.